pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você quer uma garrafa de água, por favor? Fica de pé, fica de pé. Ministério, vamos cantar mais uma vez essa canção. Quem aqui crê em Jesus, levanta a mão e diga eu. Quem aqui crê que o Senhor é o nosso Salvador, levanta a mão e diga eu. Irmãos, o Adriano fazia uma brincadeira que nós costumamos fazer. Diadema é conhecido como a cidade da criminalidade. Diadema é conhecido como a cidade perigosa do ABC. É necessário que a partir de hoje, a partir dessa experiência de oração, Diadema seja conhecida como a cidade do fogo. Amém? Amém! O que a palavra do Senhor vai dizer? Lá em João capítulo 7, versículo 38. Aquele que crê em mim, do seu interior jorrará rios e mais rios de água viva. Se nós acreditamos em Jesus, aonde nós passarmos, aonde a gente pisar, esse lugar precisa ser transportado pelo Espírito Santo de Deus. Você crê nisso, sim ou não? Sim. Então nós vamos cantar mais uma vez. Mas na certeza de que a partir de hoje, você quer e você acredita que essa cidade nunca mais será a mesma. Porque onde o Espírito Santo de Deus passa, Ele renova todas as coisas. Ergue seus braços comigo. Repete assim comigo: Senhor Jesus. Nesta manhã, eu quero o fogo de Pentecostes sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre o meu emprego, sobre a minha cidade, sobre o meu grupo de oração. Senhor Jesus, eu creio na Tua palavra, no Teu poder. Vem sobre mim, Espírito Santo. Vamos cantar isso, pedindo ao Espírito do Senhor, mas peça com fé. Vem, Espírito. Se você souber cantar, peça com força isso. Espírito Santo. Nossa Senhora de Pentecostes. Podem sentar. Reza comigo: Santo anjo do Senhor, se a ti me confio, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos espirituais e carnais. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia! Vocês estão no fogo, sim ou não? Sim! Tá calor, né? Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: o fogo vai cair aqui agora. Irmãos, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Diego Navarro Mariano. Eu tenho 24 anos de idade.
Faço parte de um grupo de oração chamado Jovens na Graça, aqui em São Bernardo do Campo, na paróquia Santa Maria, ali no bairro Demarque. Eu estou nesse grupo de oração servindo a Deus. Fez 3 anos agora, em agosto, dia 19 de agosto. E eu estou muito feliz porque estar com Jesus é a maior alegria da nossa vida. Porque assim como o Adriano dizia, se tem alguém que é capaz de nos amar, mesmo quando nós não merecemos, é Jesus. Ele nos amou tanto que entregou a sua vida para que a gente tivesse a oportunidade de estar aqui hoje. Amém? Sou fundador da missão Rainha dos Anjos, no qual nós temos como carisma anunciar a devoção à Virgem Maria pelo método de São Luís, ser sinal do amor de Deus através do Imaculado Coração de Maria. Nós fazemos formações, para consagração. Nós fazemos também eventos marianos, Iniciamos a missão verdadeiramente agora, no mês de agosto, o dia de Nossa Senhora Rainha dos Anjos. Mas nós já estamos aí fazendo alguns trabalhos, fez um ano, Vai fazer um ano, hoje. Hoje faz um ano que nós temos a missão, anunciando a Virgem Maria, falando do amor de Deus através do Imaculado Coração de Nossa Senhora. Nós conseguimos trazer para a nossa diocese o Consagra-te, que é um evento que acontece no mundo inteiro aí, que fala sobre a devoção à Virgem Maria, fala um pouco sobre essa mãe, que nos ama tanto e que um dia me tirou do mundo para poder falar dela e falar que nós não somos órfãos. Nós temos um pai, mas também nós temos uma mãe. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu particularmente tenho dedicado o meu ministério, eu tenho dedicado aquilo que o Senhor me chamou, para poder entender o porquê que nós não estamos vivendo de uma forma plena isso que nós vamos falar hoje. Por que a gente olha para esse acontecimento que aconteceu lá atrás, no início da igreja, vê como que aconteceu isso, vê como que isso se manifestou, e hoje a gente percebe que nós temos dificuldades de ser como os apóstolos, de ser como os discípulos de Jesus. Diga para a pessoa que está do seu lado, nós vamos falar sobre Pentecostes. Quem trouxe a palavra de Deus, pega aí comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. Quem não trouxe a palavra de Deus, senta com quem tem. Bíblia da Ave Maria, página 1413. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. Olha o que vai dizer a palavra de Deus. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu Pai, que ouvistes. Pula lá agora para o versículo 14. Todos eles perseveraram unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Pula lá agora para o capítulo 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Palavra do Senhor. Dá um beijo aí na face de Cristo. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Com força, com força. Irmãos, todos nós conhecemos esse acontecimento.
50 dias após a ressurreição de Jesus, os discípulos estavam reunidos no segundo andar. Junto com eles estavam a Virgem Maria. E eles estavam ali não porque somente eles queriam rezar, mas porque eles estavam com medo de anunciar o Evangelho. O império já estava começando a perseguir aqueles que falassem de Jesus. Então eles falaram: e agora? Como que a gente vai falar do nosso mestre? Como que a gente vai falar daquilo que o nosso mestre nos ensinou, se ele já não está mais conosco? Então eles se reuniram e começaram a rezar pedindo a Deus uma resposta, pedindo a Deus algo que fosse necessário para que eles tivessem coragem de anunciar Jesus. Falar de Jesus hoje é fácil, sim ou não? Sim ou não? Não, né? Se nós falamos de Jesus, nós somos zoados muitas vezes, né? Somos chamados de bitolados, somos chamados, olha lá o beato, somos chamados de exagerados, né? Que a nova moda agora é chamar a gente de exagerado. Somos chamados de muitas coisas, somos humilhados. Então aquilo que os discípulos passaram lá atrás, nós nos dias de hoje estamos passando. Claro, não na mesma intensidade ainda que os discípulos passaram, mas estamos passando. Então é necessário que a gente entenda aquilo que aconteceu em Pentecostes, para que a gente faça como eles nos dias de hoje e peça ao Senhor também uma resposta. Que hoje nós sabemos que é muito mais do que uma resposta, é uma promessa. Jesus diz: é necessário que eu vá, para que venha depois de mim o Espírito Paráclito, para que os defenda, para que os dê força. Então existe uma promessa sobre a igreja, de que todos aqueles que pedirem a Deus uma resposta, Ele mandará o seu Espírito. Diga isso para quem está do seu lado: o Espírito Santo é uma promessa para mim e para você. Lá atrás, na época que a igreja tinha como Papa São João 23, o Papa da Bondade, a igreja estava passando por uma necessidade imensa. As paróquias estavam vazias, as pessoas não queriam rezar mais, as pessoas não queriam mais saber de missa, as pessoas estavam frias. E aí então o Papa, como chefe da igreja, ele falou: não dá para ficar assim. Então ele rezou a Deus e pediu sobre a igreja um novo Pentecostes, porque ele sabia, ele entendeu aquilo que aconteceu lá atrás. Ele sabia que se o Espírito Santo viesse mais uma vez, da mesma forma que veio em Pentecostes, sobre a igreja, as pessoas iam voltar a ter força, a coragem de caminhar com Jesus. Então ele pede sobre a igreja um novo Pentecostes. E aí o Papa abre o Concílio Vaticano II, pedindo sobre a igreja um novo Pentecostes. Era necessário que a igreja se renovasse, era necessário que a igreja tomasse um novo rumo, uma nova força. O Concílio Vaticano II termina em 1965, com o Papa Paulo VI, dizendo que havia sobre a igreja uma nova primavera. A igreja estava renovada. 2 anos depois, surge a renovação carismática, trazendo sobre a igreja a cultura de Pentecostes. Aquilo que o Papa pediu lá no início do Concílio Vaticano II, Deus suscita um movimento, renovação carismática católica, para anunciar a cultura de Pentecostes, pedindo a Deus esse novo avivamento. Com isso, as igrejas começaram a lotar de novo. Começou a surgir grupo de oração, começou a surgir terço nas casas. As pessoas começaram a andar com Bíblia na mão, terço enrolado no braço, cruz na mão. As pessoas começaram a falar: quem são esses loucos aí? São aqueles que entenderam que quando nós temos o Espírito Santo, quando nós vivemos uma vida com o Espírito Santo, a gente não precisa de mais nada. Nós teremos coragem de anunciar Jesus. Então começaram a surgir os grupos de oração, pedindo a Deus isso, esse novo avivamento sobre a igreja. Em 2007, lá no Rincão da Canção Nova,
O Monsenhor Jonas Abib profetiza sobre a igreja, profetiza sobre a renovação carismática e diz assim: o grupo de oração é o coração de Jesus. Se nós olharmos para a cruz, no momento em que o soldado perfura o lado de Cristo, furando o seu coração, jorra do coração de Jesus sangue, 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 sangue. Depois que todo o sangue já havia acabado, jorra água, água, água. O Senhor diz na sua palavra que a água que Ele havia de dar é o Espírito Santo. Diga para quem está do seu lado: se você quer o Espírito Santo, não sai do grupo de oração. Aqui é o lugar certo. Então, se nós queremos viver aquilo que o Pentecostes nos ensina, quer ter coragem de anunciar Jesus, quer ter vontade de caminhar com Jesus, nós precisamos participar de grupo de oração. Ah, Diego, mas eu já participo. Glória a Deus. Só que, irmãos, o que nós estamos vendo hoje é que as pessoas não têm mais vontade de participar realmente do grupo de oração. As pessoas estão indo obrigado para o grupo de oração. As pessoas estão indo para o grupo de oração muitas vezes porque o coordenador vai pegar no seu pé no outro dia que você for. Irmãos, nós precisamos entender que se nós queremos fazer a diferença aqui na cidade de Diadema, se nós queremos fazer a diferença na nossa casa, quem aqui tem problema em casa e precisa que Deus age lá, levanta a mão. Se pudesse levantar os pés, também levantava, né? Todos nós temos problemas. E a resposta desse problema é o Espírito Santo, não tem outra resposta. Porque Deus deu essa promessa para a igreja. Então nós precisamos pedir, nós precisamos orar, nós precisamos viver aquilo que nós aprendemos em Pentecostes, nos dias de hoje. Porque a vida com o Espírito Santo ela é tão importante, que se nós pegarmos lá no Antigo Testamento, a gente vai ver que só foi possível que a escola de profetas nascesse depois que o Espírito do Senhor desceu sobre os 70 anciãos. A gente vai entender também que a presença do Espírito de Deus ela é tão importante que o profeta Elias só foi capaz de fazer fogo descer do céu, desafiando os profetas de Baal, depois que o Espírito do Senhor desceu sobre ele quando ele tinha apenas 17 anos. A gente também vai entender que o Espírito Santo ele é tão importante para nós, que o profeta Isaías só se tornou o maior profeta da história depois que o Espírito de Deus desceu sobre ele. E aí lá no capítulo 7 ele diz que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, que se chamará Emanuel, Deus conosco. E aí lá no capítulo 53 ele diz que pelas chagas desse menino que nasceu de uma virgem, nós seríamos curados. E aí lá no capítulo 66 ele vai dizer que esse mesmo menino que nasceu de uma virgem, que nos curou através de suas chagas, voltaria de novo e nos levaria para viver a sua glória. Como Adriano mesmo dizia, tudo isso 700 anos antes de Jesus. Foi porque o Espírito de Deus desceu sobre Isaías, fazendo com que ele se tornasse esse grande profeta de Deus. O Espírito Santo ele também é tão importante para nós, que o profeta Jeremias se tornou o segundo maior profeta da Bíblia, depois que o Espírito do Senhor desceu sobre ele em forma de brasa e tenaz sobre a sua língua, e ele se tornou o segundo maior profeta de Deus. Tá, Diego, mas isso foi no Antigo Testamento. Então tá bom. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 39. Nossa Senhora visita a sua parenta Santa Isabel. Saúda Santa Isabel. E somente com a saudação de Maria, João Batista se estremece no ventre de Santa Isabel. Vai dizer os santos da igreja que naquele momento João Batista se ajoelha para adorar o menino Jesus que estava no ventre de Maria. E ele recebe de Deus, recebe de Jesus o Espírito Santo. E ali, tudo aquilo que era concupiscência do pecado
pecado, tudo aquilo que era mancha do pecado original, foi limpo. E aí sim, João Batista pôde preparar os caminhos para o Senhor. Ah, mas é João Batista, são os profetas. Então tá bom. Se a gente quer entender realmente que o Espírito Santo é importante para nós, Jesus só começa a sua vida pública depois que ele vai no Rio Jordão. João Batista está batizando ali as pessoas com água. Ele pede: é necessário que você me batize para que as promessas se cumpram. João Batista batiza Jesus. O Espírito do Senhor desce sobre o nosso Senhor Jesus Cristo em forma de pomba. Jesus sai do deserto, abre o pergaminho em Isaías capítulo 61 e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me consagrou pela unção para anunciar por parte do Pai as promessas. Até Jesus precisou que o Espírito do Senhor viesse sobre ele. Nossa, Diego, mas ele é Deus. Sim, mas ali o Senhor quis nos ensinar que nós precisamos, assim como o irmão mesmo rezava, todos os dias pedir: Espírito Santo de Deus, vem sobre mim. Diga para quem está do seu lado: o Espírito Santo é importante para nós todos os dias. Tá, mas como que eu vou viver uma vida com o Espírito Santo de Deus? O que é necessário que eu faça para que eu tenha uma vida de intimidade com o Espírito Santo de Deus, como os apóstolos tiveram lá no cenáculo? A primeira coisa, repete comigo: não sai da igreja. Não sai da igreja. Jesus diz lá em Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 4: não saiam de Jerusalém. A teologia da igreja vai dizer que a palavra Jerusalém significa nova igreja. Somos nós. Então, se nós queremos o Espírito Santo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é não sair da igreja, estar em comunhão com a igreja. Sabe, sai da cadeira, entre em pastoral, entre em movimento da igreja, vai servir, vai fazer parte da liturgia, vai fazer parte da Legião de Maria, serve no grupo de oração, serve no movimento. É necessário se mover. É necessário parar de somente ser católico de banco de igreja e passar a ser servo de Deus. Para isso nós precisamos nos movimentar. Precisamos sair do nosso comodismo. Precisamos entender que Cristo nos deixou uma missão: preparar o reino de Deus. Só que, irmão, se a gente ficar sentado lá no nosso sofá, assistindo televisão, coisas, né, que só não presta, que passa hoje em dia, né? Nós não vamos entender aquilo que o Espírito Santo é capaz de fazer na nossa vida. Se você quer ser uma boa mãe, você precisa do Espírito Santo. Se você quer ser um bom pai, você precisa do Espírito Santo de Deus. Se você quer ser um bom filho, uma boa filha, você precisa do Espírito Santo de Deus. Não tem como a gente ser alguém melhor se a gente não tiver uma intimidade com o Espírito do Senhor. Mas para isso, a primeira coisa que a gente precisa aprender é parar de querer sair da igreja por qualquer coisa. Eu chego no grupo de oração, os irmãos não falam comigo, o coordenador não me dá boa noite, já não vou mais para o grupo de oração. Aí você percebe que o irmão não está vindo 1, 2, 3, 4 semanas. Você liga para o irmão e fala: irmão, por que você não vem mais? O que aconteceu? Ah, eu fui aí, o coordenador nem me deu boa noite. Estamos abandonando Jesus por pouca coisa. Estamos abandonando a igreja por pouca coisa. Não, Diego, mas eu participo da missa de domingo. Que bom. É um dos mandamentos da igreja. Você não faz mais do que a sua obrigação. Ah, Diego, mas eu rezo em casa. Irmãos, em casa até o diabo reza.
E em casa até o diabo reza, não adianta. Se nós queremos viver com Deus, se nós queremos mudar a nossa casa, todos nós erguemos a mão porque nós temos problemas em casa. É necessário que hoje a gente entenda que nós não podemos sair da igreja, não podemos sair do grupo de oração. Precisamos estar em comunhão com a igreja. Sabemos que existe uma nova obra de Satanás querendo ser infiltrada dentro do povo de Deus, dentro dos filhos de Deus. Nós sabemos disso. Essa nova obra se chama ideologia de gênero. E aí, sabe o que mais dói no meu coração? É você ver lá na Câmara de São Paulo pessoas com cartazes erguidos, escrito assim: eu sou PJ e sou a favor do gênero. Pastoral da igreja, a favor de uma coisa, de uma obra que o próprio Papa disse que é de Satanás. Aí eu pergunto, essas pessoas, será que terão uma intimidade com o Espírito Santo de Deus? Claro que não. É por isso que não consegue viver aquilo que Deus quer, porque não está em comunhão com a igreja. Ah, Diego, mas o pregador vem para o grupo de oração e ele fala assim: irmão, não beba. Mesmo que na palavra de Deus não fale que é pecado beber, sim, se embriagar, mas não beber. Não beba, porque se você quer ter unção, uma pessoa que quer ter unção, ela não precisa de álcool. Aí você fala: ah, mas você fala isso, Diego, porque com 14 anos de idade você tomava álcool Zulu. É por isso que você fala que beber é ruim dentro da igreja. Há 3 meses atrás enterrei 2 tios por causa da bebida. Eu tenho mais outros 2 tios onde as 2 famílias são destruídas por causa da bebida. Meu pai bebe. Eu fui alcoólatra. Sou ainda. Porque não existe ex-alcoólatra. Nossa, Diego, mas você tem 24 anos de idade e você já é alcoólatra? Sim. E se eu quero ajudar uma pessoa a sair da bebida, se eu quero mostrar para ela que uma vida com o Espírito Santo ela pode ficar chapada sem um copo de cerveja, como que ela vai olhar para a minha vida e vai ver a diferença se eu também bebo? Aí sabe o que acontece? A gente vê coordenadores de grupo de oração, serve no grupo de oração à noite, sexta-feira está num bar tomando cachaça. Servo de grupo de oração de intercessão. Quem aqui é intercessor? Levanta a mão. Quem é intercessor? Eu sou intercessor no meu grupo de oração. Quem é intercessor sabe do combate que nós temos. Aí o intercessor reza no grupo de oração, sai do grupo de oração e bebe. Irmãos, desculpa. Se esse irmão rezar por mim, eu acredito que Deus vai agir porque Deus tem misericórdia, não porque Ele está intercedendo por mim. Porque como ele vai rezar tendo o rabo preso com o demônio? Nossa, Diego, mas você está pegando pesado. Não é, irmãos? É porque é necessário que esse lugar aqui fique pequeno. Uma experiência de oração regional numa cidade como Diadema, ter essa quantidade de pessoas. Nós sabemos que existem mais pessoas aí fora que precisam de Jesus. Então é necessário que a gente não saia da igreja, para que a gente creia naquilo que Cristo nos deixou e jorre de nós rios de água viva, para que as pessoas lá fora venham também caminhar com Jesus. Diga para a pessoa que está do seu lado: não saia da igreja. A segunda coisa, repete comigo: precisamos ter sede. Irmãos, os discípulos, eles não se reuniram somente para orar, como eu disse. Eles se reuniram porque eles queriam de Deus uma resposta para anunciar Jesus. Então eles tiveram sede de Deus. Eles tiveram sede de ousadia, sede de força. Eles falaram: a gente quer a mesma ousadia de Jesus. Então eles tiveram sede de Deus. É necessário que a gente faça como a samaritana. Lá no Evangelho de São João, no capítulo 4. Mulher, dá-me de beber. Como tu, sendo judeus, me pede de beber? Beleza. Se
você soubesse quem está te pedindo água, quem está te pedindo de beber, você me pediria água. Nós precisamos ter a mesma sede que a samaritana teve depois que ela entendeu quem era Jesus. Senhor, então dai-me de beber. Eu quero. Precisamos ter sede de servir a Deus não por obrigação. Precisamos ter sede de servir a Deus porque talvez exista a sua casa que precisa conhecer Jesus. Irmãos, a minha família, meus pais são separados. Hoje, graças a Deus, meu irmão está caminhando com a gente na igreja. Meu pai é católico, mas não vive. Minha mãe não acredita nem em Deus. Deus, assim como Jesus falou para Zaqueu, falou assim: Diego, beleza, você já bagunçou bastante, agora vem aqui, porque hoje a salvação vai entrar na sua casa. E aí eu tomei posse daquilo que Deus queria para mim. Entrei numa missa de cura e libertação totalmente ateu. Olhei para aquele pedacinho de pão e falei assim: se você existe, muda a minha vida. Saí dali, comprei uma Bíblia, 1/3, e fiquei loucamente apaixonado por esse cabeludo que está ali. Sabe por quê? Porque eu tinha sede de amor. Só que eu fui saciar minha sede no mundo. Irmãos, o mundo não é capaz de saciar a nossa sede, porque o Catecismo da Igreja Católica vai dizer que os desígnios de Deus estão escritos no nosso coração. Só Deus preenche aquilo que está aqui dentro. E aí quando eu entendi que assim como a samaritana buscou naquele poço, achando que era aquele poço que havia de dar água para ela, ela entendeu que o poço era o lado aberto de Jesus. Eu falei: ah, bom, então tá, dai-me de beber, Senhor. Irmãos, eu saí daquela missa preenchido, que nenhum copo de cerveja me preencheu, nenhuma maconha me preencheu, nenhum lança-perfume me preencheu, nenhuma sexualidade desregrada foi capaz de me preencher, somente Jesus, porque um dia eu tive sede de Deus, eu tive sede do amor de Deus e eu busquei no lugar certo. Então, se nós queremos viver aquilo que Pentecostes fez com os discípulos, que foram capazes de depois dar a vida por Jesus, precisamos ter sede de Deus. Irmão, tenha sede de servir no grupo de oração. Seja o primeiro a chegar, seja o último a sair. Sabe, não pare de rezar, reze na sua casa. Faça grupo de oração dentro da sua casa, reze terço. Chama as amigas, ao invés de ficar fofocando da vida do vizinho porque ele comprou uma televisão maior que a sua, reze o terço. Ao invés de se reunir dentro de casa para falar que o vizinho comprou um carro novo, reze o terço. O Papa Francisco pediu que a igreja precisa sair em missão. Vai para a rua. Eu estava vindo para o encontro, eu passei na esquina lá perto de casa. Tinha uns irmãos protestantes com uma placa no farol e eram jovens. Todo o farol eles estavam com uma placa escrito: Jesus te ama. As pessoas paravam no farol, eles batiam no vidro e o irmão acho que já imaginava, vai vender alguma coisa. Ele falava: irmão, o dia tá bonito hoje, não tá? Sim, tá. Jesus te ama. Irmãos, pode ter certeza que eles vão mudar a vida de muitas pessoas hoje, porque eles decidiram ter sede de Deus. E nós, que sabemos que a nossa igreja é a única igreja de Cristo, nós temos a Virgem Maria, nós temos a Eucaristia, por que nós temos tanta pouca sede assim? Os irmãos têm que ficar implorando para a gente rezar. Irmão, ergue seus braços. Irmão, solte a sua voz. Aí a gente fica parecendo um católico dinossauro, né? Bracinho curto. Irmãos, vamos ter ousadia. Nós somos carismáticos. Nós somos a igreja de Pentecostes. Nós somos a igreja do fogo. Edir Macedo, há uns tempos atrás, no ano passado, falou assim: vai vir sobre a igreja de Cristo um avivamento tão grande, mas tão grande, que até a igreja católica vai ser avivada. Irmãos, nós acabamos de ler que eles estavam unidos unanimemente em oração com Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos dele.
Nós também acabamos de ler que enquanto Jesus comia com eles, ou seja, enquanto Jesus tinha comunhão com os discípulos, enquanto Jesus dava a eles o pão da vida, aí sim o Espírito Santo foi capaz de descer. Irmãos, o avivamento só será derramado na igreja que tem a Eucaristia e Nossa Senhora. Não é a história de Edir Macedo. Não vai ser a igreja protestante que vai derramar o avivamento sobre a igreja. Não. Ele não sabe de nada. A igreja que vai ser capaz de avivar todos os corações é a igreja católica, apostólica, romana e mariana. E essa igreja somos nós. Só que é necessário a gente ter sede, permanecer na igreja e anunciar aí fora que existe uma promessa para nós do Espírito Santo, que vai nos dar coragem de anunciar Jesus aonde nós estivermos. Diga para quem está do seu lado: precisamos ter sede de Deus. A terceira coisa, e particularmente é aquela que mais tem me dado angústia e dor de barriga hoje dentro da igreja. E eu acredito que é uma das missões que o Senhor me concedeu e concedeu a missão Real dos Anjos, e nós vamos anunciar isso independente de onde for. Só que como eu sei que aqui existem católicos de verdade, nós não precisaremos vir em Diadema para falar disso. Porque aqui eu creio, e eu já vi, que existem pessoas que são apaixonadas por Nossa Senhora. Diga para quem está do seu lado: a terceira coisa que nós precisamos fazer é ser verdadeiros devotos da Virgem Maria. Irmãos, se nós queremos que o fogo de Pentecostes venha sobre nós, nós precisamos da esposa do esposo. Nós precisamos aprender com aquela que teve sobre si a plenitude do Espírito de Deus. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 26. O anjo aparece à Virgem Maria e diz assim: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Começa um diálogo. Ele diz à Virgem Maria que se ela aceitaria ser a mãe do Salvador. Ela não diz nada, ela só faz um questionamento: mas como isso vai acontecer? Calma. O Espírito do Senhor virá sobre ti, a sombra do Altíssimo vai te cobrir, e nascerá de ti o Filho de Deus. O Espírito Santo de Deus desce sobre a Virgem Maria de uma forma plena e nasce Jesus. Quase 3 anos depois, Maria está aos pés da cruz. Quando eles perfuram o lado de Jesus, como eu disse, jorra sangue, 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 depois água. Mais uma vez vai dizer a tradição da igreja que a Virgem Maria recebe a plenitude do Espírito Santo. Depois de 3 dias Jesus ressuscita. 50 dias depois está lá Nossa Senhora em Pentecostes, junto com os discípulos. Eles rezam. O Espírito Santo mais uma vez desce sobre a Virgem Maria e a consagra, fazendo ela plena do Espírito de Deus. Irmãos, o número 3 na Bíblia significa plenitude. Nossa Senhora, em toda a Sagrada Escritura do Novo Testamento, ela recebe o Espírito Santo 3 vezes. O Espírito de Deus soprou no coração dos evangelistas para colocar essa sinal, para que a gente entendesse: se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos aprender com ela. Como vai dizer uma canção do Ministério Colo de Deus, nós precisamos ter um cheiro de Maria, precisamos ter o perfume de Maria. Quem aqui é casado, levanta a mão. Eu tenho certeza que quando o seu esposo ou a sua esposa passa aquele perfumão, né? Boticário, ou é importado? Vocês são chiques, hein? Passa aquele perfumão carismático. Aí a sua esposa passa na sua frente, você faz até assim, né? Nossa! Amor, como você tá cheirosa. Ou o maridão vem, né, com aquele perfumão Saad, né?
Boticário, né? Que é boticário, né, irmão? A situação tá difícil. Aí o maridão chega, né? A esposa dá aquele cheiro no marido, né? E fala: esse é meu homem. Imagina o Espírito Santo. Nós temos defeitos. Muitas vezes dá vontade de dar umas porradas no marido, não dá? Muitas vezes dá vontade de dar umas porradas na esposa, não dá? Mas não pode, tem que amar. Imagine Nossa Senhora, que era imaculada, que é imaculada, que soube e sabe viver o amor como ninguém. Imagina o Espírito Santo de Deus, que é a própria manifestação do amor de Deus. Imagina isso quando eles se encontram. Quando o Espírito Santo sente o cheiro de Maria, vai ser São Luís Maria Guimond de Montfort, que é onde o Espírito Santo encontra um coração mariano, ali ele habita plenamente porque ele encontrou a sua esposa. Irmãos, é necessário que se levante verdadeiros católicos marianos de novo na igreja. Pessoas que andam com um terço na rua, pessoas que andam com um terço no ônibus, rezando pelas pessoas que estão dentro daquele ônibus. É necessário que existem pessoas que se prostram diante de uma imagem da Virgem Maria sem medo de estar colocando ela no lugar de Jesus, porque isso é uma mentira diabólica. Porque o demônio sabe que quando o nosso coração é mariano, o Espírito Santo vem com força. E aí, irmãos, nós vamos fazer, depois que acabar essa experiência de oração, nós vamos sair daqui como São Pedro, vamos anunciar Jesus lá fora. E eu creio que toda essa cidade, toda essa diocese vai ser avivada pelo fogo de Pentecostes. Você crê nisso, sim ou não? Sim. Então diga para quem está do seu lado: seja apaixonado pela Virgem Maria. Vamos ficar de pé. Irmãos, como nós lemos na palavra, se você pegar esses versículos, Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 4, pular para o versículo 14, depois pegar no capítulo 2, do versículo 1 em diante, você vai encontrar essas três atitudes que nós precisamos ter. Não sair da igreja, ter sede de Deus e ser devoto da Virgem Maria. A palavra de Deus, ela destaca o nome de Maria presente no cenáculo junto com os discípulos. E toda vez que a palavra de Deus destaca o nome de alguém, é porque estão querendo dizer que a presença daquela pessoa, ou a atitude daquela pessoa é importantíssima para aquilo que está acontecendo naquele versículo. Então, se a palavra de Deus destaca o nome de Maria no cenáculo, é para nos dizer que se nós queremos viver Pentecostes, se nós queremos entender que o Espírito Santo de Deus é necessário para nós como o ar que nós respiramos, precisamos aprender com a Virgem Maria. Precisamos aprender com os apóstolos, que nós precisamos estar em comunhão com a igreja. Ame o seu padre. Pare de reclamar do seu padre. Ame o seu bispo. Ame o Papa. Obedeça à igreja. Para de ficar querendo criar mandamentos seus e viva os de Deus. Para de ficar querendo criar doutrina sua e viva as doutrinas da igreja. Porque não são humanos que guiam a igreja, mas sim o Espírito Santo. A nossa igreja é uma igreja pneumática, né? Vai dizer a tradição da igreja. Ou seja, o que move a igreja é o sopro do Espírito Santo. Então, irmãos, se a igreja diz que usar anticoncepcional é errado, não use. Se a igreja diz que beber você não vai ter unção, não beba. Se a igreja diz que nós precisamos da Eucaristia para saciar a nossa fome e a nossa sede de Deus, comungue o máximo que você puder. Confesse. Viva os sacramentos da igreja. E aí você vai ver como sua vida vai ser diferente. Porque o Espírito Santo vai perceber que você está disposto a ser avivado por Ele. Feche seus olhos. Nós vamos cantar e vamos pedir sobre este lugar, não só sobre essa experiência de oração, mas sobre toda essa cidade, sobre toda essa diocese, esse novo Pentecostes sobre nós. Mas você vai pedir na certeza de que nós veremos aqui hoje
se não de uma forma visível, mas de uma forma pelo menos espiritual. Línguas de fogo descendo sobre o nosso coração. Todos nós queremos este fogo, todos nós queremos esse avivamento sobre o nosso coração. Então nós vamos orar, pedir a Deus que venha sobre nós esse fogo que desceu sobre os apóstolos, que desceu sobre os discípulos e que vai descer hoje sobre nós. Você crê nisso, sim ou não? Sim. Então coloca a mão sobre o seu coração. Vamos cantar, deixando essa canção nos elevar em oração ao coração de Deus. E aí depois nós vamos rezar, como nós nunca rezamos, com fervor, com força, pedindo a Deus sobre este lugar, o fogo de Pentecostes. Vem sobre nós, Espírito Santo. Se você souber cantar, cante isso. Peça a Virgem Maria este fogo de Pentecostes. Todo o céu.
Peça pelo seu grupo de oração, vinde Espírito Santo. Vem sobre nós, pelas mãos da Virgem Maria. A tua esposa está aqui. Vem Espírito Santo. Coração de Maria, vossa Amantíssima Esposa, vossa Amantíssima Esposa. Coloca a mão sobre o seu coração. Feche seus olhos. O ministério vai orar em línguas. Silencie o seu coração neste momento. Permita que o Espírito Santo toque o seu coração. Permita que a graça de Deus, pelas mãos da Virgem Maria, venha sobre o seu coração. Glória a Virgem Maria, grande Mãe de Deus e nossa Mãe, pedimos, Mãe, sobre nós, sobre este lugar, a presença do Teu Esposo. Que nós nunca mais, Mãe, possamos ter a vontade de sair da igreja. Que a partir de hoje, Mãe, a gente possa ter sede, como a Senhora teve, do amor de Deus. E que a Senhora nos ensine a ser seus verdadeiros devotos, ser seus filhos. Vem sobre nós, Virgem Maria. Vem sobre nós. Sobre o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre,